Olá, Deus abençoe você, os seus caminhos, a sua família. Mais uma vez nós estamos com o programa Ponto de Luz. Permaneça conosco ao final, ao término da programação, aquele momento de oração, de intercessão, por você, pela sua casa, pela sua família, por todo o estado. Eu já quero começar deixando a central telefônica, eu tenho lá o pastor Lucas comigo, junto com os pastores. Pastor, essa pessoa que nos assiste, independente da religião, ela precisa de ajuda e de socorro, ela pode ligar agora para a gente, por favor. Sim, pastor Hilton, ela pode não só ligar, ela pode também enviar uma mensagem de texto ou também de áudio pelo nosso WhatsApp, que é o 011 3573 3500. Apesar de ser um número convencional, é um WhatsApp que ela pode adicionar na sua lista de contatos, mandar sua mensagem, seu pedido de ajuda, e também pelo telefone convencional, que é o 92 21 23 3202, e nós estamos aqui com uma central de atendimento, pastores aqui à disposição para ajudar essa pessoa, pastor Wilton. Obrigado. Daqui a pouco eu retorno ao pastor com nomes de pessoas que estão ligando para a gente, mandando também suas mensagens, tá bom? Pessoal, daqui a pouco a oração também, em seu favor. Bem, eu quero começar o programa falando desta quarta-feira aqui no Templo Maior. Nós vamos falar sobre um lugar. A Bíblia fala de um lugar conhecido como um lugar de revelação, principalmente na reunião das 19 horas. Nós vamos falar sobre isso. Esse lugar de revelação será revelado a todos que estiverem conosco nessa quarta-feira em uma igreja universal ou aqui no nosso Templo Maior, na grande noite da salvação. Eu peço para você trazer a Bíblia e buscar o bem mais precioso que você pode ter dentro de você, que é o Espírito Santo. E a pregação que nós faremos, o assunto que nós falaremos é muito pertinente. Eu digo para você, é um dos assuntos mais fortes que nós já tratamos na reunião de quarta-feira. Um lugar na Bíblia conhecido como lugar de revelação. É muito profundo isso. Por isso eu convido você que deseja saber mais desse tema, deste assunto, você que é evangélico de uma outra denominação, você também pode estar conosco, se possível, traga a sua Bíblia. Nós vamos ao testemunho de uma pessoa que, participando conosco quarta-feira, buscou o bem mais precioso, que é o Espírito Santo. Houve uma mudança de dentro para fora. Assista. Meu nome é Fernanda Pedroso, eu tenho 41 anos e sou empresária. O meu pai, ele frequentava o espiritismo, ele servia os encostos. Naquela época eles chamavam de centro de mesa branca, e meu pai exigia que nós frequentássemos as sessões espíritas com ele. A minha mãe, ela não ia, né, até então, nós íamos com meu pai. E dentro dessas sessões espíritas a gente via as manifestações dos encostos nas pessoas, e aquilo trazia mais medo pra gente, porque a gente ainda era muito criança nessa época, né? Eu sofria com muitos problemas, com depressão, era uma criança muito angustiada, uma criança muito medrosa, eu tinha medo de tudo, ao ponto de eu não ir à cozinha tomar um copo d'água, porque eu tinha muito medo de ouvir vozes, de ver vultos, porque eu sofria muito com essa questão. Eu ouvia muitas vozes dentro de casa, eu via vultos pela casa, e aquilo me aterrorizava, me causava muito medo, ao ponto de eu não andar dentro da minha própria casa sozinha, porque eu tinha medo daquilo. E nessa época eu sofria com muitas doenças, tinha fortes dores no corpo que os médicos não descobriam a causa. Eu também tinha muitos problemas de enxaqueca, eu tinha muita enxaqueca quando eu era criança, eu ficava hospitalizada e aquilo não solucionava o meu problema. Eu cheguei na Igreja Universal através de um convite da minha mãe, porque nessa época que meu pai frequentava o espiritismo, ela já ia na igreja escondido, e ela vendo, né, aquela questão minha desde criança se agravando, ela começou a me levar escondido também para a igreja com ela. Logo quando eu comecei a participar dos cultos, né, eu comecei já a passar pelo meu processo de libertação. Eu comecei a ficar livre, né, das enfermidades, das dores de cabeça que eu tinha. Na época também apareceu nódulos pelo meu corpo, desde criança eu tinha nódulos nos seios. E quando eu comecei a frequentar a igreja, né, as reuniões, eu comecei a receber a cura. E aí, né, eu recebendo, né, a cura, eu queria algo mais, né? Aquilo foi fazendo muito bem para mim, então eu queria me aprofundar mais naquilo, porque estava sendo muito bom para mim, uma experiência que eu não tinha tido até então. E dali para frente, eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a frequentar mais as reuniões. E nessa época, até meu pai também começou a frequentar. Teve um domingo que ele, do nada, ele desceu e só pediu para minha mãe aprontar a roupa dele. Ele falou, olha, hoje eu vou no culto com vocês. Era um domingo de manhã. E quando o Espírito Santo desceu sobre mim, ali eu descobri o meu valor. Ali eu vi o quanto eu era preciosa aos olhos de Deus
e que eu mesma não enxergava aquilo do meu valor. Então aquilo para mim foi algo glorioso. Aquela paz nunca mais saiu de dentro de mim. Hoje eu tenho uma vida transformada. Para quem tinha muitos complexos, né? Eu achava que não ia chegar em lugar nenhum. Eu conheci o meu esposo, eu me casei. Nós tivemos uma filha. E de lá para cá, o Espírito Santo só tem me trazido paz, alegria, hoje eu tenho harmonia dentro de casa. Então hoje toda a minha família está na presença de Deus. Meu pai também serve na obra de Deus, os meus irmãos estão na presença de Deus. Então o maior patrimônio que a gente recebeu foi o Espírito Santo. Hoje eu faço parte da Escola Bíblica Infantil. E hoje o trabalho com as crianças é muito importante, porque a gente recebe na igreja crianças muito carentes, crianças que passam por problemas dentro de casa, igual eu passava. E hoje, pelo Espírito Santo, eu consigo passar a minha experiência para essas crianças, falar para elas a importância de elas continuar na presença de Deus, a importância de elas buscarem a presença de Deus todos os dias, para que elas venham ter ali o alicerce que só o Senhor Jesus pode dar para elas. O Espírito Santo para mim é tudo, né? É o meu alicerce, a minha base. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Eu não consigo me ver mais sem o Espírito Santo dentro de mim. Não há vida, para mim não há vida sem o Espírito Santo. Ele é tudo. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água, descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus, às 19 horas, na Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em qualquer igreja universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Você pode estar conosco quarta-feira agora. Repito, o assunto que vamos falar será muito forte. Nós vamos tratar deste assunto falando de um lugar, exatamente na Bíblia, conhecido como um lugar de revelação. Eu tenho certeza que o fato de você vir estar conosco, principalmente às 19 horas, vai ser marcante também na sua vida. Seja aqui no Templo Maior ou em uma igreja universal próxima a você. O pastor Lucas vai ler nomes. Eu gostaria que o senhor desse o endereço de onde o senhor estará nessa quarta-feira. Sim, pastor, nós já vamos ler aqui alguns nomes, lembrando, pastor, que se essa pessoa quiser a nossa ajuda e não quiser se identificar, não expor o seu nome, ela pode também usar esses canais que nós demos aí no início do programa e pedir ajuda, como essa amiga aqui ela fez. Ela diz aqui: eu estou sofrendo com problemas emocionais e também tenho complexos, não aguento mais e decidi aceitar esse convite e irei nessa quarta-feira às 19 horas. Então essa amiga, ela fará como a Fernanda do Testemunho fez, vai buscar ajuda em Deus e com toda certeza ela vai vencer. A Ana Beatriz diz aqui: estou afastada, sofro com crises de ansiedade e passei a me envolver com mulheres. Estarei voltando nessa quarta-feira às 19 horas. É a melhor escolha, Ana Beatriz, que você faz. O Douglas diz aqui: estou com depressão após uma perda de um familiar. O luto não passa, mas estarei nessa quarta-feira buscando a Deus às 19 horas. Excelente, Douglas. E nós estaremos ali na Universal do Centro, na Avenida Getúlio Vargas, 920. Está aí as imagens da nossa igreja. Estaremos também no horário especial das 19 horas. Aí o endereço, você pode buscar a Universal do Centro, Avenida Getúlio Vargas, 920. O pastor Lucas, junto com uma equipe, também estará nessa quarta-feira para receber você, tá bom? E agora eu quero dar sequência ao programa falando mais sobre esse domingo. Até porque ainda faltando alguns dias para o domingo, nós estamos numa expectativa muito grande, uma preparação muito grande. Nós vamos ter, nesse domingo, dia 16 de novembro, o domingo
da reconciliação. Para quem, principalmente esse domingo? Para aqueles que se afastaram. Você que se afastou da presença de Deus. Você está aí do outro lado me assistindo, sofrendo, trazendo dentro de si uma dor, a tristeza, o vazio da alma, né? Pensando assim, olha, um dia eu estive na presença de Deus e me afastei, para mim não tem mais jeito, porque o mal trabalha assim, o fato de você ter se afastado, o mal trabalha com pensamentos, fazendo você pensar que nunca Deus vai te dar uma chance, que Deus nunca vai te perdoar. E eu creio que o fato de você estar assistindo agora o programa já é um sinal de que Ele já te perdoou. Até porque existe aquela voz, aqueles pensamentos dizendo, não há chance para você já está condenado, você já está perdido. Mas por outro lado, eu quero que você leia comigo o que está escrito na palavra de Deus e você se apegue a essa promessa. O Filho do Homem veio buscar, está buscando você através do programa. Mas não só buscar, salvar o que se havia perdido. Poxa, creia nisso. Você que está perdido, você que está longe do Pai, nesse domingo da reconciliação, esteja conosco. Eu tenho certeza que Deus estará aqui no nosso templo maior neste domingo para te receber, como em uma igreja universal, de braços abertos. Eu vou colocar para você o testemunho de uma pessoa que ela se afastou, mas houve chance para ela voltou. Deus fez tudo novo. Acompanhe. O medo, ele me paralisou por 4 anos da minha vida. Então eu tomei uma decisão que ela foi maior do que o meu medo. Aos 9 anos de idade, eu cheguei na Igreja Universal através do meu familiar, da minha mãe. Sofrendo, ela foi para a igreja e acabou levando a gente, eu e minha irmã, pegando firme até os 12 anos de idade. Eu sofri um acidente e eu achei que aquele acidente, o motivo foi o mal que causou isso. Então eu fiquei com medo de voltar. Poxa, se eu voltar para a igreja, eu posso acabar passando mal lá. Então eu fiquei com medo. E depois daquele dia, aquilo dali só foi piorando, até que então eu quis conhecer e aproveitar o mundo. Através de amizades, eu cheguei a usar bebida alcoólica, até que um dia eu conheci uma pessoa, me envolvi com ela. Teve um dia que eu cheguei, olhei para o céu em casa e me senti pesado, com a alma aflita, uma solidão profunda. Mesmo olhando para o céu e sabendo que lá tinha um Deus que salva, um Deus que cura, que perdoa, eu encontrei com a minha alma no inferno. Foi a pior sensação que eu tive, até que eu tomei uma atitude. Vou fazer uma oração aqui para ver se isso passa. Fiz a oração e não passou de jeito nenhum. Ainda que eu fiz ela, mas não foi sincera, não foi uma oração que eu ia tomar uma atitude de mudar. Se passou alguns dias, um rapaz me fez um convite para estar indo na reunião. Do jeito que ele me chamou, eu fui. E o pastor deu uma palavra, ele falou de que adianta estar dentro da igreja, ser uma pessoa aqui dentro e lá fora você ser outra, fazer tudo de errado. Então eu peguei aquilo dali para mim e eu pensei, poxa, ainda que eu esteja aqui ouvindo a palavra, se o pastor falar para orar, eu vou orar, mas chegar lá fora e eu cometer tudo de errado, não vai adiantar. Aí ele até falou, então toma uma atitude, se batiza, se entrega. Naquela mesma hora veio o pensamento, se você se batizar, você vai parar de mentir. Se você se batizar, você vai ter que abrir mão das amizades, você vai ter que abrir mão das coisas erradas. Me deu um certo medo, mas aquela solidão, aquele vazio que estava dentro de mim, eu não queria mais. Então isso me fez tomar uma atitude. Ninguém falou nada comigo, ninguém me forçou a nada. Eu tomei uma atitude. Acabou a reunião, chorando, eu fui até o pastor e falei, pastor, eu quero me batizar. Para mim não dá mais. Aquela atitude, aquela decisão foi a melhor decisão da minha vida e eu não troco ela por nada. Naquele dia eu me batizei, saí de lá decidido. Eu falei com a pessoa que eu me relacionava que eu não queria mais abrir mão das coisas erradas, da amizade, e comecei buscando o Espírito Santo, mas sem direção nenhuma, sem saber o que fazer. Então Deus enviou um rapaz da igreja e que me chamou. Perguntou, você quer receber, você tem o Espírito Santo? Eu falei, não. Então a gente está em um propósito
para as pessoas que querem receber o Espírito Santo. Então, eu mergulhei, eu fui de cabeça naquilo dali. Era para buscar 5 horas da manhã, eu buscava 3 horas da manhã, eu buscava abrir um jejum inconstante, até que um dia, em uma madrugada, buscando o Espírito Santo, o bispo falou: não cante esse refrão dessa música só por cantar, mas que você venha fazer desse refrão o seu pedido, a sua súplica. Então eu coloquei toda a força e de todo o coração eu pedi: Espírito Santo, me batiza. Senhor Jesus, me batiza com o Espírito Santo e faz nascer em mim tua natureza. Então ele veio sobre mim e depois daquele dia eu não precisei de amizade, eu não precisei de relacionamento, eu não precisei de nada para ser feliz. O Espírito Santo, ele me completou. E hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz, tenho a minha família comigo, que antes era dividida, e graças a Deus, hoje eu sou salvo. Hoje eu não tenho mais o vazio, a solidão. Hoje, sozinho mesmo, eu tenho paz dentro de mim. Eu sei que tem um Deus que mora dentro de mim. Não tenho mais aquela sensação de sentir alma no inferno. Não sou uma pessoa vazia. Hoje eu tenho paz, sou feliz e eu tenho certeza da minha salvação. Que se hoje eu morrer, hoje eu estou salvo. Um dia eu tomei uma decisão errada e eu acabei me afastando. Nunca é tarde para voltar. Assim como eu voltei, você também pode. Não aconteceu só com você. O meu início, na Igreja Universal é das primeiras lembranças da minha vida. Minha mãe me ensinou eu e meu irmão no caminho correto. Eu fui crescendo, chegou uma hora que minha mãe não conseguia mais obrigar eu e meu irmão a ir na igreja. Aí foi aí que eu me senti assim, agora já não tenho mais essa pressão de ir para a igreja. A ilusão. Comecei nas festinhas, comecei a ir pra baile funk, aí veio maconha. Eu tive 2 princípios de overdose, mas um deles eu fui parar no hospital. E a decepção. Eu lembro até hoje porque eu tava numa situação muito crítica mesmo. Tava difícil pra mim. Mas uma decisão mudou tudo. E minha mãe falou que assim, Thiago, olha só, vai ter uma reunião pra quem tá querendo voltar. Aí eu falei, acho que eu vou nessa vigília. Eu reencontrei algo que eu buscava no mundo e eu encontrei ali. E esta decisão você também pode tomar. Domingo 16 de novembro, o dia da reconciliação. Às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo em nosso localizador. Esse domingo, grande domingo então, da reconciliação para todos aqueles que estão afastados da presença de Deus e sofrendo, até porque eu me lembro de um versículo onde o Senhor Jesus ele afirma: sem mim nada podeis fazer. É impossível você conseguir ser feliz sem estar nele, estar com ele. Inclusive, eu quero dirigir essa carta que nós vamos colocar agora a você que está afastado, você que precisa voltar, você que está assistindo o programa. Deus colocou você do outro lado e essa carta é um recado de Deus para você. Acompanhe. Filho, escrevo para lhe dizer que sinto a sua falta. Tenho esperado por você aqui, em minha casa, mas não tenho o encontrado. Por que você foi embora? Alguém o feriu? Desprezou ou maltratou? O que aconteceu com você? O que eu fiz para que me deixasse?
perdoe-os por mim, assim como eu tenho perdoado você. Sei que o seu coração anda triste e vazio, pois o mundo, apesar dos seus atrativos e ilusões, nada tem a lhe oferecer. Você pode ter perdido muitas coisas, mas nunca perdeu o seu Pai. Te peço, volte para mim. Não permita que o mundo nos separe. Não tenha vergonha de retornar, pois o seu lugar continua reservado. E será uma grande alegria recebê-lo de volta. Eu estou tão feliz por ter chegado até você através desta carta. Já imagino como será o nosso reencontro. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O seu pai aguarda por você no grande domingo da reconciliação, às 9h30 da manhã, na Avenida Constantino Neri, 1515, São Geraldo. Sim, que foi pra me conquistar, que tudo que sofresse foi pra me abençoar. Bem, um recado do próprio Deus para você. Volta, Deus está esperando você de braços abertos. E o que faremos aqui na Constantino Neri, o pastor Lucas também neste domingo, no domingo do reencontro, ali na Igreja do Centro, né, pastor, por favor? Exatamente, pastor Hilton, nós estaremos também nessa mesma fé recebendo essa pessoa que deseja voltar às 8h da manhã, bem como também às 18h. Essa pessoa não precisa se preocupar com nada, pastor, não precisa ter vergonha. Nós estaremos ali recebendo ela, nós e a nossa equipe de fé lá, de braços abertos para atendê-la, para ajudá-la, compreendê-la, orar por ela. O endereço está aí para você na Universal do Centro ou em uma igreja universal próxima à sua casa. Se deseja, aqui no Templo Maior, Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo, tá bom? É momento de oração, nós vamos à oração agora. Prepare o copo com água, juntamente, vamos unir a fé aqui dos estúdios, juntamente com o pastor João Carlos. Então, é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor está agora com as tuas mãos estendidas. Eu creio nisso. O Senhor mesmo diz que as suas mãos não estão encolhidas para que não possam salvar, nem surdos os teus ouvidos. Então agora mesmo, atente para a oração que esta pessoa faz junto comigo. Esta pessoa, meu Deus, que já viu tantos testemunhos e isto acendeu a fé dela. Agora mesmo, então, toca nesta pessoa que pela fé fala contigo. Não clama apenas por causa das necessidades, mas clama por causa da fé. Ela tem fé que o Senhor vai ajudá-la, vai socorrê-la, vai abençoá-la. Então faz isso agora, meu Deus. No nome de Jesus, coloca as coisas no lugar. Essa pessoa que a vida dela está bem atrapalhada, algo aconteceu e bagunçou, tirou as coisas do lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, vem com a tua mão forte agora, arranca o mal e traz a tua bênção para esta pessoa e para esta família. Consagramos a água na fé, no nome de Jesus. Amém. Beba com fé. Graças a Deus, o poder de Deus chega até você. Bem, quantas coisas mostramos, falamos aqui na programação, a decisão ela está em suas mãos, tá bom? Eu sei que a oração com um copo com água que você participa todos os dias tem te ajudado, mas você sabe que não resolve o problema. Vou te dar um exemplo aqui. Normalmente, quando a gente tem uma dor de cabeça, normalmente a gente vai e busca ali um remédio, né, para tirar a dor. Você pega aquele comprimido, você toma, tira a dor por um momento. Se a dor retorna,
você vai lá, pega novamente o remédio e toma. Mas se essa dor persiste por um tempo, você sabe que só o remédio não vai resolver. Existe algo mais. O que você precisa fazer? Você vai ficar no remédio a vida toda? Não. Você tem que ir no médico, você tem que fazer um exame mais profundo, até descobrir o que tem para tratar aquilo. A mesma coisa a oração com um copo com água. A gente sabe que a oração que você faz todos os dias com a gente aqui te ajuda, mas tem resolvido o problema? Resolve por um momento, traz um alívio, né? Tira uma dor, dá forças para você, mas o vazio da alma só Deus pode preencher. Não são coisas ou pessoas. Por isso, nesse domingo, retorne. O grande domingo da reconciliação, você que está afastado, você pode estar conosco às 9h30 da manhã, aqui na Constantino Neri, 1515, no bairro São Geraldo. Eu quero terminar minha participação, falamos dessa quarta, o assunto que falaremos, o domingo, para aqueles que estão afastados, o grande clamor pelas famílias, mas eu quero terminar falando com você dessa sexta-feira. Eu vou fazer a reunião em jejum, nessa sexta, na reunião das 19 horas. Eu convido você que está sendo invejado, caminhos trancados e precisa de ajuda, tá bom? Eu vou, repito, realizar a reunião em jejum, até porque a palavra de Deus diz que há males que saem, espíritos, inveja, maldição é quebrada através de jejum e a oração. A oração nós já fazemos a cada sexta-feira, mas eu tenho aberto um jejum para realizar a reunião em jejum para te ajudar. E eu vou terminar com uma chamada que fala mais do propósito de sexta-feira. Deus te abençoe e até lá. Qual o seu nome? Carol. Carol, o que você pode falar para todos que estão ouvindo sobre essa corrente de libertação, como funcionou na sua vida, né? Então, pastor, eu cheguei na corrente de libertação, eu já tinha 3 anos que eu estava com depressão, síndrome do pânico e ansiedade. E quando eu cheguei na igreja, eu cheguei na sexta-feira, e quando eu comecei a fazer corrente, foi quando eu comecei a entender, né, que a depressão, a síndrome do pânico não era normal. Era algo que não é normal na vida de ninguém. Foi quando eu comecei a buscar. E depois da corrente, foi que eu me libertei. Não tenho mais depressão, síndrome do pânico. E outra coisa também, que quando eu tentava me preencher com festas e baladas, que é uma das coisas que eu sempre tentava me preencher, porque eu queria tampar a depressão. Você tinha depressão, você queria essa alegria, essa felicidade, você não sabia onde buscar, você buscava em festas e baladas. Festas, baladas e amigos. Inclusive, acho que a gente tem foto, tá mostrando aí. Quanto tempo você está na igreja? Eu estou na igreja vai fazer 4 anos. 4 anos. Então, hoje você está liberta, mas essa corrente de sexta-feira, toda sexta-feira você faz ela, você participa dela. Toda sexta-feira eu estou aqui, independente da libertação, eu continuo buscando, porque eu sei o que é ter depressão. E olha, eu digo que tem cura. Grande é a sua fé. Deus te abençoe. Você sente que não tem como escapar, oprimido por tantos problemas. Pisaram as suas esperanças e parece que você não pode fazer mais nada para resolver. Mas quem disse que você não pode? Dentro de você, talvez sufocado, existe um poder capaz de reverter qualquer situação. A sua fé. A força que traz Deus para a sua guerra e faz o problema estar com os dias contados. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O que tem tentado destruir você será aniquilado. E este momento está para chegar. Nesta sexta-feira, a continuação da corrente, o mal debaixo dos meus pés. Às 6, 7, 10, 12, 15, 17 horas e especialmente às 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar.